estamos, podemos nos apresentar. Não precisamos fingir um sorriso se estamos tristes e angustiados. Ele nos enxerga assim como estamos e nos recebe assim como estamos. Se estamos bem, Ele também nos recebe assim, porque Ele nos conhece você, te chama pelo nome, sabe das suas alegrias e das suas tristezas, das suas preocupações, das suas misérias. Ele nos conhece. E é por isso que nós somos totalmente quebrantados por esse amor. Um amor de Deus Todo-Poderoso que se preocupa conosco e quer relacionar-se conosco. Ó Senhor, ouça a voz da sua igreja e declara a sua soberania e aceita a sua soberania, Senhor. Sobre a terra
que é novo aqui entre nós, queira entender um pouco mais, desde o início do mês, temos assistido vídeos, recebemos a Cristina, missionária de missão socioeducativa. Na primeira quarta-feira, ela esteve aqui compartilhando com a igreja o seu testemunho. Alguns irmãos estão, a partir deste momento, ofertando mensalmente para a missão socioeducativa. Existem outras missões que a Convenção Batista Carioca faz e age dentro da nossa cidade, dentro do nosso Rio de Janeiro. E esse mês é um mês de capacitação. É um mês onde a gente assiste os testemunhos, é um mês onde a gente é movido a fazer algo pela nossa cidade. E você sabe como você pode fazer. Nós podemos fazer através de orações, intercessões, onde a gente vai colocar a vida dos nossos missionários, aqueles que já estão trabalhando, seja nos presídios, seja dentro das escolas, seja no DEGASE, seja dentro de um hospital, seja no cemitério, seja fazendo ações esportivas. Em algum lugar tem um missionário batista agindo e trabalhando para que o nome do Senhor seja engrandecido e vidas sejam alcançadas através das missões que a gente tem na nossa convenção. Você pode interceder. E a cada culto a gente vem orando, clamando ao Senhor. Você também pode se dispor aí. Se você tem na sua agenda um tempo, você pode fazer contato conosco ou entrar no site da junta, no site da convenção, ou no próprio site de Missões Rio, e se colocar à disposição de alguma missão, ou fale conosco lá, como você pode fazer, estar, ir e ser bênção para a nossa cidade, trabalhando em alguma missão. Você também pode ofertar. E a gente é uma igreja muito ativa, graças a Deus. E talvez você pense assim, Gisele, mas eu já estou ofertando para tantas coisas que vem acontecendo. Eu compro os doces, eu comprei o almoço, já não está bom? Querido, eu quero te desafiar nessa noite a você fazer um alvo pessoal. Domingo a gente encerra a nossa campanha. As nossas ofertas elas podem ser arrecadadas até o segundo domingo de agosto. Olha o Senhor. Pergunte ao Senhor o quanto dos seus recursos o Senhor quer que você disponibilize para abençoar a nossa cidade. É um trabalho sério que é feito e a gente vê testemunhos e o Senhor pode te direcionar a alguma oferta pessoal. Uma oferta que você vai fazer, você vai usar esses envelopes brancos que estão aí, vai colocar Missões Rio, o valor da sua oferta, e essa oferta ela vai ser designada à nossa convenção, que estará servindo a toda essa ação missionária que é feita dentro da nossa cidade. Há um clamor dos cariocas, há um clamor que só pode ser respondido pelo povo do Senhor, que precisa estar unido, gerando vidas, que é o tema proposto desse ano. Quando estivermos alinhados na mesma visão, no mesmo propósito, na missão, nós teremos condições de responder a este clamor. Eu sei que na sua rua, no seu bairro, tem gente precisando de Jesus. Talvez uma escola que precise da missão estudantil lá dentro daquela escola. Talvez uma unidade de saúde que precise de um capelão para ir lá orar pelos enfermos. Nada melhor do que quem mora na cidade para conhecer a realidade daquela cidade. Às vezes falamos sobre missões nacionais, os estados do Brasil, missões mundiais, os países do mundo. Hoje estamos falando sobre missões Rio. É a nossa cidade que precisa de mim e de você. Que a gente seja a resposta para a nossa cidade. Nós vamos orar agora. E nessa oração, queria que você ousasse perguntar ao Senhor: Senhor, quanto o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o Espírito Santo vai direcionar você. Ele vai te lembrar que você tem um tempinho na sua agenda, que você pode ir numa unidade, por exemplo, do DEGASE, fazer uma oficina de leitura lá com aqueles adolescentes. O Espírito Santo, que conduz a igreja, conduzirá esse momento. E
Ele vai responder no seu coração. Filho, eu quero que você interceda. Você vai se levantar como intercessor. Filho, eu quero que você vá. Vai sem medo, que eu vou te direcionar. Levante-se como missionário. Filho, eu quero que você oferte. Sabe aquele dinheirinho? Você sabe que você tem. Filho, é isso que eu quero. Se levante como um ofertante. Mas responda ao Espírito Santo nessa noite. Passeia no meio da sua igreja e direciona o seu povo nessa noite. Senhor, nós somos a sua igreja. Nós somos uma das muitas igrejas do Rio de Janeiro. Nós somos uma das muitas igrejas que querem servir ao Senhor das 4 paredes para fora. Senhor, estamos nos preparando para o próximo projeto Esperança. Isso é Missões Rio aqui na porta da nossa igreja. Sim, Senhor, evangelização, corpo a corpo. E muito obrigada por cada um que se levanta já fazendo essa obra. Mas eu sei que o Senhor quer mais de nós. Ó Espírito Santo, que distribui sobre a igreja os dons, distribua sobre nós a capacitação. Levante sobre nós aqui, levante diante de nós os intercessores fiéis. Mexa nos corações, Senhor, daqueles que vão nas madrugadas, num horário específico, ao meio-dia, às 18 horas, não sei, mas aqueles que vão se levantar como intercessores dessa obra. Não orar só nesse período, mas orar, se aprofundar, entender a necessidade, se levantar como intercessor, porque a obra do Senhor é feita com oração, a obra do Senhor é feita com o joelho no chão, a obra do Senhor é feita com o coração derramado. Levanta nessa noite intercessores, Senhor. Mas eu sei que o Espírito Santo, capacitador, vai capacitar alguém aqui para ir. Seja eu, seja um dos meus irmãos. Fala conosco, Espírito Santo. Nos levanta para ir. O Senhor vai nos mostrar. O Senhor vai nos direcionar. Aquela obra que a gente acha que não é capaz de fazer, é o Senhor quem vai nos capacitar. Seja visitar no hospital e no presídio, abençoar os adolescentes do Pegasse, estar dentro de uma escola distribuindo folhetos. Senhor, o que for, capacita-nos nessa noite. Levante nessa noite missionários que vão, pessoas comuns que vão fazer uma obra extraordinária, capacitada pelo Espírito Santo do Senhor. Levanta sobre nós aqui, Senhor, e levanta entre nós os ofertantes, aqueles que o Senhor vai usar para investir recurso financeiro nas obras que já estão sendo feitas e obras que serão feitas a partir deste investimento. Não importa a quantidade, não estamos falando de valores, estamos falando de corações abertos para doar. E o Senhor, que é o dono de todas as coisas, faz multiplicar aquilo que estamos semeando nessa noite. Enquanto corações abertos, Senhor, enquanto corações movidos pelo Senhor, faz sua obra no meio do seu povo. Nós estamos aqui para te servir. E que unidos, Senhor, possamos ir muito mais longe. A vida que geramos aqui dentro possa ser gerada lá fora também. A alegria, o amor que temos aqui, que possa ser levado para fora também, Senhor. Nos use para a sua obra aqui na nossa cidade. A cidade clama e o Senhor é a resposta. A igreja do Senhor tem resposta para o clamor do Rio de Janeiro. Incomoda o nosso coração, Senhor. Fala conosco. Nós respondemos: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Cumpra em nós o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem a ousadia de dizer amém a essa oração. Que o Senhor trate com você nessa noite. Vamos falar juntos o nosso tema: unidos gerando vida. Vamos juntos? Unidos gerando vidas. E a nossa divisa que tem nos permeado ao longo desse mês, Atos 4:32. Vamos juntos. Era um o coração e a alma das multidões dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Amém. Que a gente viva essa vida.
Obrigado, Gisele. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom estarmos juntos nessa quarta-feira. Amém? Que bom servirmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e colocarmos nossas vidas e recursos a serviço do Reino de Deus. Nos próximos minutos, inspirados pelo que temos ouvido desse mês todo de julho e inspirados pelo que ouvimos aqui esta noite, nós somos convidados, nós temos a oportunidade de trazer nossos dízimos e ofertas para proporcionarmos meios para que o trabalho do Senhor através de nossa igreja aconteça, continue e avance. E também temos a oportunidade, meu querido e minha querida, de ofertarmos para Missões Rio. Nós ouvimos esse mês de julho todo, estamos aí caminhando para o encerramento de nossa campanha. Nós ouvimos esse mês todo sobre a ação de Deus na nossa cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro, de verdade, continua lindo, continua a cidade abençoada por Deus, mas uma cidade tocada por mazelas espirituais, mazelas sociais. E como aqui bem disse a Gisele em sua oração, Deus tem colocado a sua igreja nesse mundo e tem colocado a sua igreja no Rio de Janeiro para ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Nos próximos minutos, nós continuaremos adorando ao Senhor e, neste momento, daremos contornos mais práticos, trazendo ao altar de Deus nossos dízimos e nossas ofertas para abençoar o trabalho do Senhor nesta igreja e abençoar o trabalho do Senhor através de Missões Rio. Então, meus amados, podemos fazer isto fisicamente ou através dos dados bancários que aí estão projetados, conta corrente, enfim, ou Pix de nossa igreja. Abençoe a obra do Senhor nessa noite. Será que você pode ficar de pé no lugar onde você está? Fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. E ficando de pé, já aproveite para sorrir para essa pessoa que está pertinho de você. Dê aquele sorriso bonito que só você tem. E junto com ele e com ela, adore o Senhor e contribua para a obra de Deus nessa noite.
sempre juntos, juntos, todos juntos, juntos, sempre juntos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Teu nome é sobre todo nome. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações em ti. Esta noite, Pai, oramos pela nossa cidade. Ainda mais que estamos inspirados e guiados pela campanha de Missões Rio. Ó Deus, abençoe a nossa terra, a nossa cidade maravilhosa. Abençoe, ó Pai, os nossos missionários que estão espalhados no campo carioca, ó Deus, através das mais diversas frentes. Deus amado, que nós também, como Igreja Batista e Jardim Santíssimo, nós sejamos de verdade bênção e resposta do Senhor para a localidade na qual estamos plantados. Ó Deus, livra-nos de perdermos o foco da missão, Pai. Que nós persigamos a missão que está diante de nós, expressa tão poderosamente na grande comissão que deixaste para teu povo. Receba nessa noite, Pai, o nosso louvor, abençoe os recursos que foram entregues em teu altar nesta noite. Multiplique, Senhor, os recursos sobre o teu povo. Eu peço uma bênção especial sobre cada família aqui representada. Visite, Senhor, os celeiros. Visite, Senhor, a despensa. Ó Pai Celestial, que não falte o alimento, não falte o pão, não falte o recurso, não falte a provisão sobre teus filhos e filhas. Que as famílias da tua igreja prosperem. E nesta prosperidade, nós como igreja cresçamos, avancemos e glorifiquemos teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, querida. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia nessa noite no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10. Palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração nesta noite. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos 10, 17 e seguintes. O texto diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás,
Não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Abençoa-nos, Pai, e que na beleza da manifestação da Tua presença nesta noite nós sejamos tocados, ministrados, inspirados pela Tua palavra, para uma mudança de vida, para revisão de caminhos, para nos aproximarmos do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Marcos nos apresenta esse texto, que, aliás, é um texto encontrado nos 3 primeiros evangelhos. Surpreendentemente, em Marcos existem alguns detalhes dessa narrativa que não estão tão presentes em Mateus nem em Lucas. E surpreende-nos o fato de Lucas, sendo o mais detalhista dos escritores dos evangelhos, não nos trazer alguns contornos que Marcos nos traz. Nós podemos pensar e perceber Marcos como aquele que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e a partir dele os outros 4 foram então surgindo e, em certo momento, ousaram como fonte de pesquisa, como fonte literária, enfim. Mas essa narrativa, esse texto sinótico, esse texto encontrado nos 3 primeiros evangelhos, em Marcos traz, e é o único que traz a afirmativa que está no versículo 21, quando o escritor bíblico diz: e Jesus, fitando-o, o amou. E é a partir dessa afirmativa que eu quero construir algumas reflexões com você nessa noite. A partir da realidade que aquele jovem foi amado por Jesus, eu quero então tecer alguns comentários e refletir nesse texto tão importante, tão desafiador para o meu coração e para o teu coração nessa quarta-feira. Nós já estamos encerrando praticamente o mês de julho, estamos aí nos últimos dias do mês de julho, e aprove o Senhor nos proporcionar esses momentos aqui, para que nós nos encontrássemos, ou quem sabe nos reencontrássemos com esse personagem que nós nem sabemos o seu nome. Os 3 evangelistas não se preocuparam em nos dizer qual o seu nome, mas nos contaram algumas curiosidades, algumas características da sua vida, da sua história e desse encontro inusitado com Jesus. O texto nos diz que Jesus estava em seu ministério, itinerante. A abordagem de Jesus se dava no contato com as pessoas enquanto ele caminhava, enquanto ele estava nas ruas, enquanto ele estava pelo caminho. Jesus não focou seu ministério nos templos, nas sinagogas, muito menos nos palácios, mas Jesus focou seu ministério nas estradas, nos lugares, nos vilarejos, nas cidades pequenas, nas cidades maiores. Porque o coração de Jesus estava à procura de pessoas. Porque o coração de Jesus estava à procura de gente carente, gente necessitada, gente que precisava do socorro do Senhor. E num desses caminhos, esse rapaz veio ao encontro de Jesus. É uma ação deliberada de seu coração. Eu não sei se ele ouviu
sobre a fama de Jesus. Eu não sei se ele recebeu notícias de que Jesus passaria por ali, mas é uma ação dele. É uma atitude dele ir ao encontro de Jesus e ter uma ação de destaque. Marcos nos conta, e Marcos mais uma vez me surpreende pelos detalhes, Marcos nos conta que ele vem com toda uma coreografia ensaiada, com toda uma atitude premeditada, ele se prostra diante de Jesus em público e diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu tenho comunicado aos irmãos e às irmãs que a Bíblia é um livro tão fantástico que você precisa lê-lo em busca das entrelinhas, dos detalhes, dos sentimentos que saltam aos nossos olhos quando lemos as histórias das pessoas que a Bíblia traz para nós. Esse jovem rico era alguém que necessitava profundamente de aprovação. Talvez o seu coração, tocado pelas riquezas, não sabemos a sua história, não sabemos se ele herdou bens de sua família. A Bíblia não se preocupa em nos contar sobre a sua genealogia, quem era a sua família, quem era o seu pai, quem era a sua mãe, mas a Bíblia nos diz que ele era um jovem, alguém iniciando a sua história de vida, mas alguém que já estava com a experiência de ter muitos recursos à sua disposição. Interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vivemos uma época de muita exposição. E nós estamos vendo aqueles personagens, as celebridades e as subcelebridades. E nesse tempo de internet, nesse tempo de exposição, nesse contexto cultural no qual estamos inseridos, nós vemos todos os dias novos milionários surgindo. Dentre eles, pessoas bem jovens, que quando se veem com recursos em mãos, possibilidades diante de si, alguns se perdem, alguns se deslumbram. Porque nunca tiveram tantas possibilidades. E nós vemos estrelas brasileiras e internacionais que, após um período de exageros, de caminhos tocados por situações extremas, parece que voltam a si e contam a história de sua vida e dizem: eu me equivoquei, diante de tantos recursos eu me perdi. Parece-me, irmãos, que nós estamos diante de um coração perdido aqui nessa noite, porque esse jovem, humanamente falando, dispunha de muitos recursos, mas a sua atitude, os contornos de sua abordagem a Jesus relatam para nós um grito de um coração inseguro, de um coração perdido, de um coração que necessitava de aprovação, de respaldo, de referência, de alguém que lhe dissesse: olha, você realmente é alguém muito bom, você está no caminho certo, você é alguém muito aceitável. Só que ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus não é a melhor pessoa, meus irmãos e minhas irmãs, para alimentar a nossa imaturidade. Jesus não é a melhor pessoa para eternizar as nossas mazelas mais profundas. Porque Jesus nos ama com um amor verdadeiro. Aliás, é isso que Marcos nos conta no versículo 21. Jesus o amou. E quem ama de verdade se importa com quem nós somos e para onde estamos indo e como estamos vivendo. Quem nos ama de verdade não nos trata segundo o que temos. Quem nos ama de verdade não nos trata com
uma intenção utilitarista. Nós vivemos na era da coisificação das pessoas. As pessoas valem o que tem no bolso, as pessoas valem o que tem na conta corrente, as pessoas valem aquilo que elas podem nos proporcionar. Qual benefício eu posso extrair dessa amizade com fulano, com Beltrano? Jesus nunca agiu assim. Aliás, a Bíblia diz que nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos seus inimigos. O amor de Deus por nós é inexplicável, o amor de Deus por nós é incondicional, o amor de Deus por nós é verdadeiro. O amor de Jesus por aquele jovem se manifestou profundamente transformador. E o rapaz vem ao encontro da pior pessoa possível para buscar alguma palavra de apoio para a sua insegurança, para engambelar seu coração, para acariciar seu ego. Como disse a você, ele já chega com uma coreografia, se ajoelhando, talvez colocando uma entonação especial na voz. Já brinquei com os irmãos aqui que eu não entendo algumas pessoas que quando falam de um jeito normal, mas quando pegam o microfone para orar, elas dão uma entonação na voz. Parece que uma entidade as possui, como se fosse algo possível em uma questão de vivência da fé cristã. E Jesus logo lhe dá uma palavra para lhe chocar e lhe chamar à realidade. Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão o meu Abba, o meu Pai. Ninguém é bom senão Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, a reação desse jovem quando já recebe esse choque de realidade no início. Não adianta você entoar a voz e dizer em público que eu sou o bom mestre, porque muitas vezes, irmãos, nós dizemos a Jesus, tu és o meu bom mestre. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós dizemos a Jesus, eu te amo, tu és o meu Senhor e meu Salvador. Porque muitas vezes, como esse jovem rico, nós também dizemos, tu és bom, tu és o bom mestre. Mas a pergunta necessária que se faz, se apresenta é, se eu sou o bom mestre, por que você não me obedece? Porque Jesus continua dialogando com ele e diz, por que você me chama bom? Qual é a sua intenção em tentar tocar o meu coração com essa engambelação toda? Você conhece os mandamentos? Você conhece a palavra? Você conhece o que a Torá diz? Porque é interessante que Jesus evoca mandamentos que estão inseridos no texto que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Como a Torá. E como bom judeu praticante, judeu piedoso, ele deveria saber de qual é esse texto. E Jesus cita para ele, no versículo 19, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Pergunta retórica de Jesus e pergunta terapêutica, porque de verdade Jesus sabia que ele sabia. Jesus sabia que ele tinha essas palavras decoradas em sua mente, em seu coração. Faziam parte de seu arcabouço cultural. Faziam parte de sua identidade, é lógico que eu sei. E ele então se apressa, ele não está entendendo a abordagem de Jesus para libertar o seu coração de sua vaidade, de sua prepotência, que eram expressões maiores de sua insegurança. Porque geralmente, meus irmãos, todo vaidoso, todo prepotente, todo aquele ou aquela que precisa tocar trombeta diante de si mesmo, na verdade está revelando enfermidades mais interiores. Precisa se afirmar, precisa de algum nível de reconhecimento, porque às vezes nem mesmo ele, nem mesmo ela se aceitam.
talvez foram massacrados durante a sua vida, em seu contexto familiar, talvez massacrados em um contexto eclesiástico. E então precisam agora de alguma espécie de reconhecimento para lhes afirmar e lhes trazer algum tipo de segurança para a alma enferma. Esse jovem era assim, e em muitos momentos eu e você somos assim. Ele interrompe Jesus. Quantas vezes nós interrompemos Deus quando Deus está querendo falar conosco, irmãos? Nós precisamos reaprender o caminho de aquietar a nossa alma. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus não disputa espaços de fala. Deus não disputa lugares de fala. A Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus faz tremer o deserto, a voz de Deus despedaça o cedro do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor é soberana, mas em muitos momentos a voz do Senhor não é soberana em nossos corações. Porque tal qual o jovem rico, nós interrompemos Deus. Senhor, espera aí, que discurso é esse? Que conversa é essa? Isso aí é base da fé, isso aí é classe de catecúmenos. Sou cascudo na fé, sou crente há trocentos anos. Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Parece que com o tempo a gente vai adquirindo alguns brevês e pensando assim, não, isso aí é para aquele irmão que está na igreja há 5 meses. Não, isso aí é para aquele irmão que está chegando na igreja agora. Para mim, não. Só que o Senhor, nessa noite, meus irmãos, trata conosco como igreja. Conosco. Porque o Senhor ama a sua igreja. Você entende isso? Amém mesmo, irmãos? O Senhor ama cada pessoa que está aqui. E o Senhor contempla o coração, a alma, a interioridade, a verdade do ser de cada um de nós que aqui estamos. O Senhor conhece traumas. O Senhor conhece histórias que ainda estão mal resolvidas ou não resolvidas. O Senhor conhece devoção superficial. O Senhor conhece cristianismos de fachada. O Senhor conhece, meus irmãos e minhas irmãs, santidade de aparência. E nem por isso, por nenhuma dessas questões, o Senhor vira as costas para nós. Mas o Senhor estabelece um diálogo, uma conversa para nos chamar à realidade. Eu sei disso tudo, isso é classe de catecúmenos, isso é básico demais. Já estou no nível 10 da fé cristã. Ok, entendi. Mas o problema de Deus conosco, o problema de Jesus conosco é que Ele nos ama. Como assim, pastor? Que frase estranha. É uma realidade antagônica, paradoxal realmente, porque esse amor de Deus faz com que Ele insista conosco e não abra mão de nós. Porque talvez fosse muito mais fácil para Deus abrir mão de cada um de nós e de nós todos. Se Deus abrisse mão de nós, Jesus talvez nem precisasse ter morrido na cruz do Calvário. Decidiram cair? Então, sejam entregues à sua própria cobiça e pecaminosidade. Mas não, Deus não desiste. Esse amor teimoso de Deus, mais uma vez eu repito nessa noite, Jesus fitando o amor. E porque o amor falou assim, olha, falta uma coisa para você. Falta uma coisa. Eu sei que você é rico. Eu sei que você tem muitas propriedades. Mostre para mim que elas não são a base, o valor maior de sua vida. Venda tudo. Dê aos pobres. E
tenha certeza, fazendo isso você terá um tesouro nos céus. Depois disso, vem me seguir, vem andar comigo. Eu não consigo ler esse texto sem me lembrar de Abraão e Isaque. Você conhece a história do velho patriarca? Sonho de ter um filho legítimo. Sonho de ver em sua vida a promessa de Deus se cumprindo. Pai de multidão. Mas como? Ele idoso, sua mulher estéril, até que Deus lhe dá Isaque. Filho da promessa, o filho predileto. E Deus um dia chama Abraão, conversamos aqui já sobre isso, e diz, Abraão, ele fala, sim, Senhor. Abraão era amigo de Deus. E Deus diz, Abraão, você me ama? Quero ver isso hoje. Toma teu filho, Isaque. A quem amas? O texto é interessante, porque essa palavra é muito presente. Porque nós vivemos em função daquilo que amamos, irmãos. Nós vivemos em função daquilo que amamos. Nós priorizamos aquilo que ocupa o nosso coração. Tome teu filho Isaque, a quem você ama, e ofereça-o a mim em holocausto. Para ser amigo de Deus assim, irmãos, alguns talvez pensem, eu não queria ser amigo de Deus assim, não. Que pedido de amigo é esse? Que amigo é esse? A Bíblia diz que Abraão obedece, mesmo em meio ao turbilhão de emoções em seu coração. Abraão obedece. Abraão, homem de fé, no meio do caminho ele fala com os empregados, fiquem aqui, porque eu vou lá com o garoto adorar e voltaremos. Que palavra de fé! Abraão conhecia o Senhor. Abraão sabia que Deus não dava ordens sádicas, malévolas. Ele chega no lugar mostrado por Deus, constrói o altar, o céu em silêncio. Ele coloca o garoto em cima do altar. Antes disso, o rapaz pergunta, pai, tem aqui madeira, tem fogo, mas cadê o holocausto? Abraão, mais uma vez, diz, Deus proverá para si o holocausto. Mas o céu em silêncio. Abraão coloca o seu filho sobre o altar, amarrado, levanta o cutelo para imolá-lo, porque Abraão foi obediente até o último momento, e nesse último momento, a voz do Senhor é ouvida, a voz de Deus que traz transformação. Abraão, não faça mal ao garoto, porque agora eu sei que você me ama, porque agora eu sei que eu sou a prioridade em seu coração. Ele olha para trás, tem um animal preso nos arbustos, ali está o holocausto que Deus providenciou para si. Voltam Abraão e Isaque para casa, como Abraão tinha dito. Mas que lição isso traz para nós e por que eu faço uma interface com o texto do jovem rico? Porque, irmãos, o que é importante para Deus é que nada ocupe a centralidade do nosso coração, senão o Senhor. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus possuía discípulos que eram ricos. O ministério de Jesus foi sustentado, foi mantido por alguns seguidores que tinham recursos. Homens e mulheres que possuíam bens. O problema de Deus não está com a riqueza. O problema de Deus está quando nós nos tornamos cativos daquilo que achamos que temos, porque nós não temos nada, nem a vida. O coração do jovem rico, apesar de todo o seu estardalhaço externo, era escravo do pecado, escravo da cobiça, escravo da avareza. O coração daquele jovem era cativo, e talvez nessa noite alguns corações chegaram aqui cativos. Vai, vende tudo que tem, porque a proposta de Jesus, meus irmãos, o convite jesuano é radical realmente. Diante de Jesus não tem meio termo.
Ou você pertence a Ele, ou você é dele, ou você está com Ele 100%, ou você não está com Ele. O caminho de Jesus não dá para ser trilhado pela metade. Ou nós pertencemos ao Senhor, ou nós decidimos pelo Senhor, ou nós fizemos dele assim, o centro da nossa vida, ou entregamos a Ele a centralidade de nossa vida, ou Ele é ninguém para nós, ou Ele é nada para nós. O jovem que foi amado voltou para casa triste, aborrecido, contrariado, porque ele não entendeu a proposta de Jesus. Eu tenho para mim que se aquele rapaz abrisse o seu coração e se dispusesse a obedecer ao Senhor, o Senhor faria com ele algo nos moldes que o próprio Yahvé fez com Abraão, ou que o próprio Jesus fez com tantos outros que se converteram. Por exemplo, com Zaqueu, homem que enriquecera às custas de outros, às custas de desonestidade, mas quando ele se arrepende, ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e além disso eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Considere os valores. Certamente, Zaqueu teve uma perda financeira enorme. Mas Jesus falou que a partir daquele momento, mais um filho de Abraão havia sido encontrado ali. Houve arrependimento no coração de Zaqueu, houve mudança de vida. E por que eu trago essa palavra nessa noite? Porque, como diz o versículo 21, Jesus olhou o rapaz e o amou. Jesus o amou para além de suas histórias. Jesus o amou para além de sua avareza. Jesus o amou para além de sua idolatria. Jesus o amou para além de seus traumas. Jesus o amou para além de suas inseguranças. Jesus simplesmente o amou e o chamou para perto de si. Que pena que ele não entendeu. E aí nos encontramos aqui nessa noite de quarta-feira. Talvez tenhamos chegado a este lugar também com as nossas coreografias, com as nossas palavras que aprendemos há tanto tempo. Mas o Senhor tem uma irritante prerrogativa de olhar para dentro de nós. O cristianismo, na verdade, o caminho de Jesus, mais do que o cristianismo, o caminho de Jesus é uma proposta para permitirmos que o Senhor toque e se relacione com a nossa interioridade, com a verdade do nosso ser, com aquele que nós somos, com aquela que você é, minha irmã. O Senhor não bastam palavras, coreografias, atitudes culticas, se elas não forem pautadas pela verdade da nossa alma, meus irmãos. E é fato, às vezes a gente chega num culto como esse, com o coração dilacerado, com a alma enlameada pela vida. Não é fácil viver, são problemas, são lutas, são histórias, são traumas. Mas também nós chegamos em um culto como esse, em alguns momentos, com o nosso pecado de estimação embaixo do braço, com as nossas idolatrias regendo a nossa vida. E aí o Senhor, por nos amar, nos chama para uma conversa olho no olho. Você sabe os mandamentos? Sei, Senhor. Você conhece a palavra? Eu conheço, Senhor. Bom para você. Mas te falta uma coisa. Porque não basta conhecer aqui, meus irmãos, tem que viver. Não basta ter uma tradição aqui, tem que viver. Tem que viver. Tem que assumir um compromisso com o Senhor.
tem que assumir o compromisso com o Senhor, entendendo que seguir Jesus é difícil, não é fácil não, é bom, é o maior projeto de vida que alguém pode abraçar, é o seguimento de Jesus. É o maior projeto de vida, é o que dá sentido à vida. Jesus é a grande descoberta que alguém pode viver e fazer. Porque na verdade, em certo momento, nós achamos que nós o descobrimos, mas fomos descobertos por Ele. Fomos olhados por Ele, enxergados por Ele, amados por Ele. Foi Ele que nos convidou para junto de si. E aí nos ama e somos salvos pela graça, mas essa salvação pela graça nos custa. As nossas incoerências, as nossas paixões, as nossas sombras que habitam a nossa alma ainda. O coração daquele garoto era tomado pela avareza, porque era alguém inseguro, talvez nunca tenha sido amado de verdade, precisava de reconhecimento público, precisava se sentir valorizado. Bom mestre, estou aqui, o que eu faço para herdar a vida eterna? Não é disso que eu quero falar com você, garoto. Eu quero falar do teu coração, porque você está perdido. E se você não entender o que eu falo com você hoje, você vai sair daqui perdido, como aconteceu com ele. E se você não entender o que Deus trouxe hoje para ministrar o teu coração, se você não entender a intencionalidade, o direcionamento do Senhor em direção à tua vida hoje, você corre um sério risco de sair daqui como você entrou, perdido, triste, equivocado, bem intencionado até, mas equivocado. Porque com Deus, o mais importante é o que vai aqui dentro, como nós estamos aqui. Não é o que nós falamos, não é o que nós fazemos, não é o nosso currículo. Para Deus, o mais importante é como o nosso interior, o nosso coração está diante dEle, porque é isso que importa para Ele. Teu coração é escravo de quê? Quais sombras o teu coração traz? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Porque a Bíblia diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que sacia a tua alma? Uma pseudo-segurança? O que sacia a tua alma? O que te entorpece? Porque o que entorpece não sustenta e não alimenta. O que entorpece traz um alívio momentâneo para uma dor mais interna. Só que o Senhor não quer nos dar entorpecentes para a alma, soluções paliativas. O Senhor quer curar o nosso coração. E o nosso coração só encontra significado e cura quando estamos nele, na presença dEle. E Ele se torna então a razão de nossa vida, a riqueza da nossa vida e toda a verdade da nossa vida. Porque o que passa dele se resume apenas a limitações nossas. Uma coisa te falta. Faltava algo para o jovem rico. O que falta para você hoje? Eu tenho boas notícias. Aquilo que representa uma falta ainda, uma lacuna ainda na tua relação com o Senhor, você pode resolver isso hoje, enquanto se coloca diante dele em oração, em quebrantamento, em arrependimento, em súplica. O coração contrito e compungido, o Senhor jamais desprezará. Que você saia desse culto hoje não como um jovem rico, mas que você saia desse culto hoje alegre, tendo Jesus como a tua riqueza maior, a razão da tua existência. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que essa palavra ecoe
em nossa alma. Enquanto os irmãos da música vêm aqui à frente para nos ajudar na adoração comunitária, te convido a ficar de pé onde você está. Te convido a entoar uma canção ao Senhor nesse final de culto. Que essa canção, que a tua oração reflitam a verdade do teu coração. Enche, Senhor, a vida para nós. Em Ti
as aparentes perdas representam ganhos eternos. Nesta noite, Pai, nada habite o nosso coração, nada seja tão importante em nossas vidas que não o Senhor. Obrigado pelo grande amor com o qual fomos e somos amados. Obrigado porque o Senhor não abre mão de nós. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E nessa noite, Pai, não saiamos deste culto como o jovem rico, que saiu do mesmo jeito que chegou à tua presença. Mas que saiamos daqui, Pai, pautados pela verdade de nossa existência. Curados, restaurados, não necessitando de aceitação externa, algo que apazigue a nossa insegurança e a nossa carência existencial, mas que nós saímos daqui hoje, Pai, como cantamos, neste lugar, a tua presença, envoltos em teus braços paternos e maternos, seguros em Ti, guardados em Ti, perdoados em Ti, restaurados em Ti. Pai, nesta noite, receba o nosso louvor, nossa gratidão, nossa oração, no nome de Jesus Cristo. E leva, Senhor, teu povo em paz, de volta aos nossos lares, guardados, protegidos, sustentados e abençoados. Porque nesse momento eu oro e suplico para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido e sobre todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Para tanto e portanto que os filhos de Deus digam amém e amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Amém.